nosso alvo, irmão, é a eternidade. O nosso alvo é o céu, amém? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, Paulo começa dizendo assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 2: pelo qual também sois salvos, se tiverdes tal como vou eu tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu pelo quê? Nossos pecados, segundo as Escrituras. O versículo 4: e que foi sepultado. Cristo foi o quê? O que é ser sepultado? É ser colocado dentro de um caixão no nosso tempo. Aquele tempo era enrolado. É ser colocado dentro de um caixão e ser colocado na terra e depois ser fechado. Então Cristo foi o quê? Sepultado, não é? E que ressuscitou ao terceiro dia. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele saiu daquele lugar onde ele foi sepultado e ressuscitou. Depois de quantos dias? 3 dias. Ele saiu dali, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele foi visto por uma pessoa e depois pelos 12 discípulos, porque ele se manifestou aos 12 discípulos. Ele foi até onde estavam os 12 discípulos. Depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Que privilégio esses irmãos tiveram, né? Viram Cristo ressuscitado, dos quais vive ainda a maior parte. Paulo falando naqueles dias, mas alguns já dormem também. Hoje todos dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Pegou ele de surpresa, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Pai querido, no nome de Jesus, há poder na palavra do Senhor. A palavra, ela transforma a vida do homem. A palavra, Pai, ela muda o rumo, ela muda o itinerário da vida do homem. Ela transforma a pessoa e faz ele novo. Ou seja, Pai, ela limpa toda aquela água suja e faz de nós água limpa. Nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus e pela presença do Teu Espírito que está aqui, comunica a nós essa palavra. E nós estamos com o coração receptivo. Nós estamos, ó Pai, ansiosos para receber do Senhor mais um pouco, para continuarmos firmes até a Tua volta sobre nós. Assim oramos e damos graça em nome de Jesus, e você pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele, através dessas palavras a qual ele escreveu, ele começa no versículo 1, sendo bem taxativo, e sendo bem, frisando algo maravilhoso. Ele está dizendo, eu estou agora notificando você daquilo que eu vou falar. Quando alguém está notificando a cada um de nós, o que você entende com isso? Você recebe algum papel, temos aqui um irmão que pode falar melhor ainda, mas você recebe um papel, você está sendo notificado de alguma coisa, de uma conta para pagar, de uma intimação, de algo que você vai ter que fazer. Você está tomando ciência de alguma coisa. Paulo está dizendo aqui agora, a partir desse momento eu vou notificar você de algumas coisas que eu quero te ensinar, que eu quero falar para você da parte de Deus, não de mim, mas da parte daquele que vive, da parte daquele que tem o controle da nossa vida nas mãos, da parte daquele que me conhece, Paulo dizendo, e conhece a cada um de nós. Olha que coisa mais linda. Deus, irmãos, você já sabe disso, Ele me conhece e conhece você.
Daqui a gente tenta, pelo Espírito Santo, assim pela graça dele, às vezes ele nos mostra alguma coisa, a gente consegue ver, ou pelo menos pela fisionomia, não é? Pelo rosto, a gente consegue ler alguma coisa que está acontecendo com alguém, não é assim? Se você entra todo cheio, cheio de sorriso aqui na igreja, eu vou saber que você está meio feliz. Se você entra com a cara triste, eu vou notificar que você não está bem. Mas Deus é aquele que conhece o coração. Então o Paulo está notificando esses irmãos aqui em Coríntio de algumas situações sobre o Evangelho, sobre boas novas, não é? Ele vai comunicar algo muito importante para os crentes daquele dia que estavam se convertendo, para as pessoas que estavam ouvindo, assim como nós hoje, não é? Então ele diz no versículo 1: também vos notifico, irmãos, sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas. O Evangelho simplesmente não é o anunciar de Jesus para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. O Evangelho é boas novas, é coisas novas que Ele está trazendo para nós. Quando é anunciado o Evangelho, quando é anunciado essas boas novas para alguém, essa pessoa está sendo notificada sobre o que ela faz, sobre o que ela é, e agora o que ela vai fazer e o que ela vai se tornar. Paulo também diz aqui em 2 Coríntios 5, não é, 17, que quando a gente chega em Cristo e nos apresentamos a Ele, aceitamos a Ele, nós somos nova criatura, não é verdade? Somos nova criatura. Todo o homem velho já ficou para trás, e agora a gente vai começar a viver algo novo. Aquilo que nós não vivíamos por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de conhecer a palavra de Deus, agora nós vamos viver algo novo. Então, quando eu chego na presença de Deus, quando eu vou buscar a Deus agora, da forma que eu chego, a partir desse momento que eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou ter uma vida diferente. Ou é isso que se espera quando se prega o Evangelho. Eu não venho somente para buscar aquilo que eu quero. Vou fazer uma comparação aqui, não é? Entre parênteses, eu não vou só buscar a minha bênção e depois eu vou embora. É diferente. Jacó tinha um propósito todo ali, mas enquanto ele não teve a bênção, ele não saiu dali. E olha, irmão, que para receber a bênção, ele teve que ser tocado pelo anjo na coxa. A partir daquele dia, ele ficou uma pessoa manca, não é? Ele andava, porque ele foi tocado de forma verídica, machucou ele. Então ele tinha um sinal que Deus abençoou a vida dele. Então, quando nós somos novos no Evangelho, quer dizer o seguinte, que agora nós vamos começar a andar de forma diferente. Só que tem um segredo, irmão, na palavra de Deus, que é a fé. Nós vivemos o novo Evangelho pela fé, não é? E é isso que nós queremos falar sobre essa noite. Eu quero começar dizendo aos irmãos que vocês todos, nós vamos viver um Evangelho novo em nossa vida. Aquele Leandro que existia até outro tempo, já não pode existir mais. E Paulo, ele começa aqui no versículo 3, dizendo assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele está passando para nós o que ele recebeu da parte de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira afirmativa do Evangelho, ou a primeira novidade que as boas novas nos traz, ela está mostrando para mim e para você que houve alguém na história, teve alguém nessa história da humanidade, que morreu por cada um de nós, pagou um preço pela sua vida e pela minha vida, alguém que não tinha culpa nenhuma, mas por amor incondicional, ele falou assim: eu vou pagar por aquele que está ali. Então Cristo veio e pagou os pecados, seu e meu. Irmão, o pecado é algo muito sério. Tanto é que Paulo em Romanos, ele diz lá, que o salário, o que enche o bolso, o que satisfaz do pecado, não é um quinzenal, não é um mensal, mas é a morte. O salário daquele que vive em pecado, nada mais é do que a morte. Não é somente descer uma sepultura, não é somente estar ali e alguém vai lá
no dia seguinte com flor, com alguma coisa para pôr. Não é somente essa morte. Paulo está dizendo, uma morte eterna. É algo que não vai acabar mais. É algo que não vai ter como ter reviravolta. Vou voltar para tentar. Não, não é. Então o salário do pecado é a morte. Irmãos, vamos falar sério? Quem tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Pergunta, quem tem medo da morte? Pastor, o senhor tem medo da morte? Claro que eu tenho. Nunca ninguém voltou para falar como é que é esse negócio depois. Não é? Alguns quiseram voltar para avisar a família, não é? Aqui o negócio é sério, pega fogo, é isso, é aquilo. O que Jesus... Se quando é vivo fala, não acredita, imagina se você voltar lá então. Eles não vão nem te ouvir, não é? Vai tudo, meter o pé. Salário do pecado é a morte. A morte é feia, irmão. Que isso? É feio. Eu tenho medo da morte, esse negócio aí. Eu oro todo dia. Senhor, quando chegar a minha vez, não deixa eu ver a morte, não. Entendeu, irmão? Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Cristo morreu por nosso pecado. Então, meu irmão, por você estar aqui hoje, Ele já pagou o preço para você estar nessa igreja hoje. Ele morreu por você e por mim. Essa é a primeira mensagem que o Evangelho traz. Cristo morreu por nossos pecados. A primeira mensagem que o Evangelho traz, não é que a nossa vida vai ficar bem melhor quando nós estivermos caminhando com Cristo, através de uma igreja, não é isso. Ele está dizendo que Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a minha dívida, com preço de morte. Ele era um santo, Ele era aquele perfeito, mas Ele falou, não, por Ele eu vou morrer, por Ele eu vou me entregar, por Ele eu vou me entregar. Então nós estamos aqui porque Cristo pagou o meu e o seu pecado naquela cruz. Essa é a mensagem primeira do Evangelho. Não é que você vai ficar rico, que você vai mudar da água para o vinho, não vai nada, né? Balela. Você vai ter a mensagem que Cristo morreu por você. E se você morrer em Cristo, você não vai ter uma morte eterna, você vai ter uma vida eterna. Não é? Que coisa mais linda é isso. Então, ele está dizendo assim, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando a Bíblia diz aqui, segundo as Escrituras, Paulo está mencionando o Antigo Testamento, e já estava dizendo, e prevendo o que iria acontecer no futuro, quando os profetas falavam, quando Deus falou através deles lá atrás. Então quando diz segundo as Escrituras, está mostrando para nós que é verdadeiro esse recado de Deus para a gente, já estava sendo anunciado lá no Antigo Testamento. Agora vem a segunda verdade do Evangelho. A primeira é que Cristo morreu por nossos pecados, aleluia. Agora vem a segunda mensagem do Evangelho, que Paulo está notificando os irmãos lá em Corinto, os irmãos, aqueles que estavam vindo, e que Paulo está notificando nós hoje também. Ele está dizendo assim, deixa eu falar para você, Leandro, e que após ele morrer por nossos pecados, ele foi sepultado. Quando está dizendo assim que ele foi sepultado, é testemunho vivo de alguém que viu sendo enterrado, sendo sepultado. Naquela época não era num buraquinho, não, irmão, a 7 metros. Cristo foi colocado na onde? Aonde, irmãos? Tumba. Uma pedra que estava na porta com mais de 2.000 toneladas. Era difícil de ser tirada. E ainda tinha guarda vigiando ainda. Então eles viram, quando diz que ele foi sepultado, está dizendo assim, eu testemunhei que ele foi colocado morto naquele lugar lá, tá? Para ninguém vir dizer depois que, não foi sepultado. Isso é conversa. Irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira mensagem do Evangelho. A segunda, ele foi sepultado. Só sepulta morto. É ou não é verdade? Não sepulta vivo, só sepulta morto. Paulo está dizendo assim, eu vim enterrar Jesus, eu vim colocar ele lá dentro. Então ele morreu, aleluia. Ele morreu, aleluia. Segundo
as Escrituras, está dizendo aí, não é? Segundo as Escrituras. E depois diz assim: e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então vamos lá, primeira mensagem do Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados. Segunda mensagem do Evangelho: ele foi sepultado. Terceira mensagem do Evangelho, que Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios, e está notificando eles: olha, eu estou notificando a vocês, que isso é verdade. Ele morreu, sepultaram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Que mistério é esse? Quem diz que não há vida após a morte é mentiroso, porque está testificando aqui, que depois da morte ele foi sepultado, e ele ressuscitou, aleluia. Ô irmão, você estava morto, pelo pecado imputado sobre sua vida, por culpa de Adão, o primeiro homem. Nós não somos merecedores de nada, muito menos da graça de Deus sobre nossa vida. Olha o favor que Deus está fazendo por cada um de nós, não é? Nós somos pessoas formadas através de pecado, cresce em nós desde pequeno o orgulho, não é verdade? E achamos que somos os melhores, achamos por muitas das vezes, talvez hoje não, porque conhecemos a Cristo e entendemos agora, mas por muitas vezes achamos que fomos os melhores, somos os melhores, e não é nada disso. O melhor é Jesus, Ele é o melhor. Eu não passo perto ali não, eu não vou lá não, eu não faço isso não, sabe aquele negocinho de aqueles mimimi, que a gente vê por aí, eu não, você não é nada, nós não somos nada. Em frações de segundo nós deitamos, morremos e somos sepultados, e olha lá, hein, se não tiver firme, caminhadinha com o Senhor, não vamos nem ressuscitar para a vida eterna, vamos ressuscitar para onde? Para a morte eterna. Então nós não somos nada, merecedores de nada, que essa carne merece, sabe? Enquanto nós estamos adorando no começo do culto, nós temos que entender que isso é um privilégio que nós temos, de adorar o Senhor, ao Rei dos Reis. Nós temos uma liturgia na igreja com ordem, com decência, começa assim, depois faz assim, né? Os irmãos até sabem o que vai acontecer depois disso, depois daquilo. É uma liturgia para ter ordem e decência, mas quem manda nisso tudo aqui é o Espírito Santo de Deus. Se na hora da adoração nós se entregarmos, chorarmos, se lançarmos diante dEle, talvez Ele nem permita que haja palavra, que haja mais louvor, porque, irmãos, Deus adora, Deus se satisfaz, Deus Ele fica feliz quando a criatura, agora os filhos formados, não é? O adorem em espírito e em verdade, não importa o ambiente, mas esse ambiente, essa noite, esse ambiente dessas paredes, esse ambiente aqui estamos, é um ambiente onde nós podemos glorificar e exaltar o Senhor, é um ambiente onde nós podemos dizer tudo que nós sentimos, por esse Deus que ressuscitou, esse Deus que morreu por mim, por você, e que nos fez lindos perante Ele, aleluia, oh glória, deixa Deus, irmão, mudar o que está dentro de você, deixa o Espírito Santo entrar mesmo. Diz a palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo, mas tem muitos que parece que é templo do morto, porque né? Irmão, o Espírito Santo ele traz alegria, oh aleluia, ele traz gozo, ele traz paz, ele traz assim, uma alegria que a gente não consegue se conter, é na presença do Pai, tem que se jogar mesmo, tem que se lançar na presença daquele que é vivo. Nós nos lançamos em tantas outras coisas, e nós nos lançamos diante do Senhor, aleluia. A mensagem do Evangelho que Paulo está notificando aos crentes daquela época, ou aquele que estava ouvindo, é a mensagem que Deus fala hoje no nosso coração. Ei, olha aqui para mim, a mensagem do Evangelho é: o meu filho morreu pelos seus pecados. Eu acho bonito quando alguém se converte, e que teve uma vida toda torta, e que traz um testemunho aqui, que todo mundo fica assim, olha o que ele fazia, o que Deus fez, glória a Deus, é maravilhoso isso. Mas isso, muitas das vezes, passa como se fosse o fim do Evangelho,
O testemunho de salvação daquela vida parece que é o fim do evangelho, não tem mais graça, é só aquilo, enquanto isso não é uma verdade. A verdade é que ele foi transformado, aleluia, glória a Deus, mas a anunciação da palavra é: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo me libertou daquele mundo pecaminoso, porque Ele morreu pelo meu pecado, não porque eu sou merecedor, não porque eu sou bonzinho. Aí depois passa alguns anos, já está de volta na prática daquilo que fazia. O que adiantou tudo aquilo no começo? O que adiantou tudo aquilo? Nada. Aí ainda, né, se cair Deus levanta, se cair Deus levanta, se cair Deus levanta. Uma hora não levanta mais não, irmão. Uma hora não levanta mais. Ah, mas Deus é bom, sua misericórdia se renova todo dia. Uma hora não se levanta mais. Por quê? Porque não viveu o morrer pelos pecados. Sabe por que muitas vezes em nosso novo homem se manifesta coisas do velho homem? Porque não foi sepultado. Tem que sepultar, tem que enterrar, tem que dizer: não, isso eu não faço mais, esse desejo eu não quero mais, mas está na carne, aí está difícil de aguentar, mas eu vou buscar a presença do Pai, isso eu não vou fazer mais. Ah, mas está difícil, está na abstinência, busca a presença do Espírito Santo, me ajuda. Ô irmãos, tem muitos que têm abstinência porque era viciado em álcool, em droga, em algumas outras coisas, mas tem muitos que sofrem abstinência pelo pecado que praticava, que agora não pratica mais. Fica aquele sentimento de culpa, aquele jogo na mente: faço ou não faço, tento ou não tento. Não, tem que sepultar. Sepulta as práticas antigas, para ficar morta para sempre, é Bíblia. Então, Ele morreu sim pelos nossos pecados, Ele foi sepultado sim com os nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, o que vai ressuscitar de nós é coisas novas, aleluia. Ah, mas ninguém está me vendo, não tem problema nenhum, eu estou com o Pai, eu estou andando com o Espírito Santo. Você já conversou com o Espírito Santo na rua já ou não? Ou você não conversa com ele não? Você está andando, não é? Bom dia, Espírito Santo, vão comigo, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Você está recitando o versículo, você está falando, está dirigindo, né? Só presta atenção no trânsito, mas você está lá, né? Mas como é bom estar o Senhor aqui, entendeu? Olha para o lado assim do banco do passageiro, está bem acomodado aí, Senhor Espírito Santo? Você está acomodado aí, não é? Irmão, é intimidade. Ah, pastor, isso é blasfêmia, que isso, você não pode fazer não, imagina, é o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor em vão é quando você tem esse Senhor e não faz o que Ele manda você fazer, segundo a Escritura. Isso é falar o nome do Senhor em vão, é uma das. Vão comigo, Senhor Espírito Santo, estou indo para a tua casa, vamos. O Senhor tem a liberdade de me tocar, de me transformar. O meu coração está tão dolorido, mas entra aqui, fala comigo, muda a minha vida, muda meu pensamento, muda o meu jeito, me transforma. Irmão, se você não clamar a Ele não vai vir. Se você entrar na presença dEle mudo e sair mudo, Ele conhece teu coração, é verdade. Irmão, mas que pai que não gosta de ver o filho falar com ele, não é verdade? Quando meu filho me liga e fala comigo, que coisa boa, né? Ele mandou um presente de Natal, antes do Natal, chegou agora, né? Com cara de Natal, que coisa boa. Eu não tive nem condição de responder na hora. Aí ele viu quando eu respondi, ele mandou mensagem depois: e aí, pai, o que você fala? Filho, puxa vida, presente bonito que você mandou, cartinha de Natal, coisa linda, não é? Ai, coisa boa. Mas é o filho falando com o pai, é o pai ouvindo a voz do filho, é o pai se comunicando com ele e ele se comunicando com o pai. Olha isso, irmãos, nós temos um pai todo poderoso, irmão. Esse pai não dorme, ele não cansa, ele não rejeita. Você pode chegar perto dele a qualquer hora e falar: pai, estou aqui, fala comigo. Não é só nessas quatro paredes, dia de culto, não, irmão. Não é só de quarta e domingo, não. Não é só de terça, não. É todo tempo, é em todo tempo e é em todo momento. Basta eu querer, basta eu me entregar, basta eu entender que o Evangelho é mote.
que o Evangelho é sepultamento, que o Evangelho é ressurreição, e eu vou ressurgir com esse Deus que me chamou para viver uma vida diferente nessa terra, me afastando de toda a aparência do mal, não é do mal, é da aparência dele, para que eu consiga viver santidade, para que eu consiga que quando chegar a minha vez, que quando a minha ceia for chamada pelos céus, eu possa subir e morar com o Pai. Aleluia, oh glória. Temos medo da morte? Ah, eu tenho. Que isso, pastor? Não tem que ter. Eu tenho. Se você não tem, amém. Mas eu tenho. Não tem problema nenhum. Mas eu sei que eu vou passar. Mas se Cristo não quiser, Ele pode me buscar sem eu morrer. Oh, glória, aleluia. Já pensou, irmão? Você no momento de oração. E não vai ser assim. Você está andando na rua, passeando, Deus vem e te arrebata. Ai, glória a Deus. Não, irmão. Vai ser no momento que você estiver de joelho no chão, clamando, buscando. O irmão me convidou para ir no monte. Lá é um vale, né, irmão? Mas é monte. Para nós é monte. Entendeu? Entrou na mata, fechou, é monte. E não é, se você está lá naquele fogo orando, e de repente você vê o irmão que nem uma tocha indo para cima. Eita, irmão. Que isso, pastor? Ah, é Bíblia. Deus pode fazer o que Ele quiser. Se o filho estiver ali, ó, não é, irmão? Vai embora. Vai embora. Por quê? Porque Ele morreu pelo nosso pecado. Estou sarado agora, irmão. Estou sem pecado nenhum. Cristo morreu por mim. Ó, acabou, meu irmão. O diabo vai vir apontar para mim. Você ainda está pecando. Aí ainda dá as costas para ele. Fica falando aí. Cristo já morreu por mim, filho. Cristo já pagou meus pecados. Não é? Foi sepultado. E aí Ele ressuscitou. Cumpre-se Gênesis 3,15. O inimigo só vai morder no calcanhar. Mas nessa hora que Ele ressuscitou, Ele pisou na cabeça de Satanás. A morte foi aniquilada. Ah, mas eu acho que é a morte física. Isso vai ter que acontecer mesmo. Ele está falando de morte eterna. Deus não está falando de morte física, está falando de morte eterna. Está falando de vida eterna, a qual nós vamos ter com Ele. No versículo 5 diz: e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois foi visto pelos apóstolos. Ou seja, Ele apareceu em carne, em osso, para mais de 500 pessoas, dizendo: ei, estou aqui, aleluia. Se cumpriu o que está escrito nas Escrituras. Agora, a próxima mensagem, eu vou dizer para João lá na ilha de Patmos, e vocês aguardem, porque vai acontecer, vai se cumprir. Como eu sou testemunha que se cumpriu as Escrituras até aqui, agora daqui para frente vai se cumprir. Quando? Nem eu sei, mas meu Pai está no céu, sabe. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, vai se cumprir toda a palavra de Deus. Já está se cumprindo todas as coisas. Então você querendo ou não, eu aceitando ou não, se não está do meu jeito, se não está do meu acordo, vai se cumprir a palavra de Deus. Um dia ou uma noite, eu não sei como é que vai ser, nós vamos nos encontrar lá do outro lado, ou lá em cima, nós vamos nos encontrar, e aí nós vamos dizer, se cumpriu. E sabe de uma coisa, eu acho, isso é o que eu estou falando, né? Eu estou conjecturando agora, e eu acho que nós vamos nos encontrar lá e nós vamos ficar surpresos ainda. Oi, irmão, não é que se cumpriu? Oh, mas que falta de fé é essa? Não é? E não é que se cumpriu? Ah, mas você não estava acreditando, irmão? Você está aqui, olha, nós estamos aqui agora, olha aí, olha as coisas aí. Hoje fala baixo, olha o Pai ali, olha ali, olha aí. Meu irmão, vai se cumprir, você crê nisso? Vai se cumprir, a Bíblia vai se cumprir. Hoje nós estamos aqui com dificuldade, muitos vieram aqui para a igreja hoje com o coração assim, né, esbagaiado. Nós viemos aqui às vezes empurrado, vai, ou nós vamos arrastados, deixa eu ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja hoje, quarta-feira, estava começando a chover, não, vou ficar em casa, não, eu vou, não é? Eu sei que muitos vieram aqui essa noite dessa forma, tem uns que nem conseguiram chegar aqui essa noite, não é verdade? Nosso coração, nossa alma, nossa vida, sei lá, está toda estourada. Tem muitos que vêm porque gosta de vir, gosta de estar aqui, o ambiente é bom, não há xingo, ninguém pega, não é? Então o ambiente é bom, mas para esses que vêm dessa forma, a minha oração é para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo o mais rápido possível, para que ele possa fazer parte do corpo de Cristo.
Então quando você chega na igreja, não tem como você escapar e voltar de qualquer forma para sua casa. Você vai voltar com algo novo para sua casa. Você vai voltar nem que for com Deus cutucando na tua mente, te incomodando. Você viu o que você ouviu lá, você viu o que você ouviu lá, você viu o que você ouviu lá, você lembra? E não fica mesmo, fica que nem um espinho na carne, cutucando. De repente faz uma coisa, põe a mão em algo, mas foi falado isso na igreja aquele dia. Ai. E o Espírito cutuca, vai cutucando. Aí a gente se faz de forte. Não, mas não é comigo não. Mas chega um dia, chega um culto, que Deus te pega desprevenido. E você começa a chorar. E você começa a abrir teu coração. E o Pai começa a fazer morada dentro de você. Não tem como escapar desse Deus que morreu pelos nossos pecados. Não tem como correr desse Deus que foi sepultado. Não tem aonde se esconder desse Deus que foi ressuscitado. Não tem como. Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele nos visita, Ele nos acorda na madrugada do nada e fala com a gente, que nem que falou com a irmã, e fala mesmo, irmã, fala mesmo. Ele acorda a gente e fala e perturba, porque Ele nos ama. Que a mensagem do Evangelho, irmão, seja em nossa vida uma prática da verdade da Bíblia em nós. Nós temos que tomar uma posição, nós temos que partir para a realidade da vida cristã. Vai ter dificuldade bastante depois que se converte, porque vem a luz, o que era escuro, mostra o que estava nas trevas, agora trouxe luz, então começa a enxergar aquilo que fazia que é errado. Isso não pode, não pode, isso não deve, também não deve. Nossa, isso aqui também não pode. Por quê? Porque agora há luz. Então vem a verdade, e a gente vai ter que lidar com essa verdade, a gente vai ter que lidar com essa nova situação. Então nós vamos ter que começar a deixar coisas, vamos, tirar sujeira, nos limpar, e aí para tornar uma nova criatura, para tornar uma nova pessoa, para ser filho de Deus. Somos filhos, irmãos, comprados por sangue, somos filhos adotados por sacrifício. Somos herdeiros do trono pelo amor incondicional de um Deus que te fez e que me fez. Entre tantos milhões de embrião, você foi o fecundo no útero da mãe. Deus deu vida para você, Deus deu vida para mim. Deus falou, não, Ele vai. E nós estamos aqui, e nós viemos aqui, não é porque somos bons, somos nada. Estamos aqui pela graça do Todo-Poderoso Deus Criador, pela presença e sacrifício de Jesus, e igual louvamos, somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que é o nosso combustível, é Ele que nos enche da presença do Pai, é Ele que transforma a nossa vida. Por isso, nessa noite, eu convido a você a ficar de pé. Nós vamos encerrar, louvando, adorando, mas nós vamos encerrar, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver esse Evangelho, o Evangelho da morrer pelos pecados. Nós temos que morrer pelas velhas práticas, temos que sepultar isso que não presta, mas nós vamos trazer à luz, à ressurreição, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez, não para você, mas para quem você ama, está precisando urgentemente de conhecer esse Deus, de conhecer esse Senhor, de conhecer. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, você não deve aceitar a situação contrária à palavra na sua casa, na sua vida, nos seus entes queridos. Não, mas ela é assim mesmo, não, mas ele é assim mesmo, não vai ter jeito. Tem jeito sim, em nome do Senhor Jesus. Tem jeito sim para mudança naquele que é mais torto, tem jeito sim, pelo nome do Senhor Jesus. Teve jeito para você? Que também era todo torto, tudo errado. É ou não é? Teve jeito para mim que era todo torto, todo errado. Hoje você me conhece depois de convertido. Você me conhece depois que eu sou, mas você conheceu seu anjo. Tem até medo de entrar alguém que da minha época, entra aqui e fala, não é você não pode ser. Aí eu digo, eu mesmo. Mas foi Jesus que me transformou. Alguém teve que morrer por mim, por isso que eu estou aqui hoje, e por você também. Amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos, para que você não se distraia com quem está do seu lado. Feche teus olhos. Busca a presença do Espírito Santo. Sinta Ele
perto de você. É só assim, é só assim. Não tenha medo de sentir a presença do Espírito Santo. Hoje não é culto de libertação não, pode ficar tranquilo. Não é culto de libertação, é culto de palavra. No culto da palavra tem libertação. No culto da palavra tem salvação. No culto da palavra tem cura, tem manifestação do poder de Deus. No culto da palavra tem a visitação do Espírito Santo mais íntimo da tua alma. Ele vai lá onde ninguém consegue ir, ele penetra onde ninguém consegue, ele visita o indivisível da alma, o Espírito Santo. Não tem como se esconder dele. Ele mexe com o cérebro, ele mexe com a mente, ele mexe com a razão humana, ele mexe com tudo aquilo que nós achamos que é o certo. Ele mostra, ele prova que não é nada daquilo. Ele mostra, ele muda. Nessa noite você tem a oportunidade de dizer ao Senhor: Pai, eu quero viver o Evangelho que está escrito aqui em Coríntios capítulo 15, nesses versículos iniciais. Eu quero viver isso. Eu quero que isso viva em mim, seja real na minha vida. Deus, eu mesmo, eu quero isso, Pai, eu quero viver isso. Eu quero viver isso todos os dias. Pode não parecer para muitos, mas o que importa é para o Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe como eu vivo, Pai amado. O Senhor está comigo todos os dias, o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu preciso melhorar, o Senhor sabe o que eu preciso. É por isso que eu me entrego, é por isso que eu me lanço diante do Senhor, é por isso que eu reconheço, Pai, que Tu és tudo na minha vida. Eu não sou nada, nada, Pai, nada. Se a Tua graça, a Tua misericórdia não me alcançar, quem sou eu? Deus, visita a Tua igreja, visita Teus filhos que estão aqui nessa noite. Estão aqui porque Te amam, estão aqui, ó Pai, porque creem no Senhor Jesus, estão aqui pela fé, Pai, buscando algo do Senhor essa noite. Estão aqui, ó Pai, porque decidiram vir numa igreja, decidiram vir numa comunidade onde Te louvam, Te adoram, decidiram, ó Pai, vir conhecer o Senhor pela palavra. Pai, vieram essa noite na igreja porque tem algo novo para acontecer, vieram essa noite, ó Pai, porque venceram o inimigo da alma, vieram essa noite, ó Pai, porque precisam de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita-os, visita cada um deles nessa noite, visita pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, visita a família, visita, Pai, a casa, meu Pai. Há dificuldades, há desafios nesse mundo, há tribulações, mas o Senhor disse que nós iríamos vencer, Pai. Então nós fazemos uso dessa palavra. Ajuda-nos a vencer as tribulações que estamos enfrentando em nossa vida física, doença, meu Pai, emocional, Pai, tribulação sentimental, tantas outras coisas. Por isso nós acreditamos, cremos, exercemos a nossa fé no Senhor, não em homens, não em imagem nenhuma, mas em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus, está a nossa fé. Em Ti, Jesus, a nossa fé, Pai, está baseada na morte que o Senhor fez, está baseada no sepultamento do Senhor, está baseada, Pai, na ressurreição. É pela fé que nós cremos nisso e aguardamos com a viva esperança de que um dia o Senhor estará conosco, de que um dia nós estaremos contigo no novo céu que existe, e que um dia nós vamos, Pai, fazer morada.